Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Silvana Medeiros, ela que é pró-reitora estudantil da UFAL. A gente vai falar agora sobre uma pesquisa nacional que está sendo feita, obviamente, também aqui em Alagoas. Silvana, é a 5ª edição dessa pesquisa. O que as universidades têm buscado descobrir com ela? Então, é um prazer estar aqui. É muito importante a divulgação dessa pesquisa. A pesquisa foi iniciada em algumas universidades em janeiro, a gente em fevereiro. Então, a gente precisa que todos os estudantes participem da pesquisa. Certo. A pesquisa tem um objetivo de conhecer quem são os estudantes que estão nas universidades públicas federais, né? O nome da pesquisa é Perfil Socioeconômico, mas não apenas socioeconômico e cultural dos estudantes das 64 universidades federais de graduação presencial no país. Aí eu digo, a gente tem um perfil socioeconômico. Como esse perfil socioeconômico pode ajudar a Silvana, por exemplo? Na função da pró-reitoria estudantil, né? Isso. Esse dado é um dado fundamental. É muito interessante a gente pegar o resultado da 4ª pesquisa e também o resultado da primeira pesquisa de 93. E aí, na primeira pesquisa, a gente vai ver que o segmento que tem a renda mais baixa não chegava, olha, a meio salário mínimo, não chegava a 4%. Esse segmento hoje na universidade é 45% dos estudantes na região Nordeste. No Brasil é um pouco menos que isso. Na região Nordeste, a gente tem estudantes que vêm de famílias cuja renda per capita familiar é até meio salário mínimo. Então, o que é fundamental é a universidade tem que conhecer quem é esse estudante. E esse perfil de renda vai trazer a entrada dele, a chegada dele na universidade, um momento muito importante de democratização do ensino superior, né? De democratização do acesso, né? Essa pesquisa também, a 4ª pesquisa, vai mostrar que 65% dos estudantes vai ter formação superior à da sua mãe, o que significa que a gente tem um grupo de estudantes que é o primeiro da família que está chegando na universidade. Então, esses dados são dados fundamentais para estruturar a política de ensino superior pública, né? Para a gente conhecer que mudanças estão trazendo as políticas de cotas, políticas afirmativas para a universidade e, sem dúvida, saber que demandas de assistência, que políticas de permanência precisam ser desenvolvidas, já que esses alunos estão na universidade. A gente teve uma acentuada expansão. A gente precisa também democratizar as condições de permanência. Então, são dados, é um perfil que se delineia, e sendo a 4ª pesquisa, uma em 93, uma em 2003, uma em 2010, a última em 2014, e essa agora em 2018, a gente conseguir pensar nessa evolução ou nessas mudanças nesse perfil de quem está na universidade. Silvana, eu sou um leigo, obviamente, e a minha impressão que dá, mesmo sendo jovem, é que o mundo girava mais lentamente antigamente. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque em 93, você estabelecia uma nova pesquisa, às vezes, para 5. Por exemplo, o IBGE, ele faz um censo, e a pesquisa não deixa de ser um censo censitária, e faz de 10 em 10. E aí você encontrava a mudança da sociedade em 10 anos. Hoje você já pode perceber que com a tecnologia, com a ajuda da tecnologia, você já pode fazer essa pesquisa de forma anual, um tipo de pesquisa de forma anual. Eu lhe pergunto, é possível identificar ano a ano, ou pelo menos se espera identificar ano a ano, mudança na sociedade mais rápida do que acontecia antes? Eu penso que é muito importante a gente conseguir manter uma periodicidade dessa pesquisa. Essa pesquisa está sendo proposta pelo FONAPRACE, que é um fórum de pró-reitores estudantis, e assim, com muito apoio da Andifes,
que é a Associação Nacional dos Reitores. Então, a dificuldade que a gente tem, operacional, de fazer uma pesquisa dessa é que tem dado esses intervalos tão longos entre uma e outra, né? Mas é fundamental que, por exemplo, todo ano a gente recebe alunos dos quais 50% são cotistas, vieram de escolas públicas, 25% têm renda, comprovaram renda de até 1,5 salário mínimo. Um segmento se declarou negro, pardo ou indígena. A gente tem hoje um segmento na próxima entrada da universidade de pessoas com deficiência. Então, é preciso que a universidade acompanhe esses alunos na universidade, né? Isso está sendo feito com estudos, isso está sendo feito, e a pesquisa é uma forma de acompanhar essa mudança desses perfis. E isso vai trazer impactos profundos sobre a universidade, sobre a sala de aula. Na universidade, eu me formei na UFAL em 2005. Eu tenho absoluta certeza, mesmo sem ir tanto lá, que ela deve ser uma universidade completamente diferente da que eu vivi. Sim. Nesse sentido. Em termos de acesso à tecnologia, em termos de quem está presente, e hoje com a interiorização, que eu acredito que ficou mais forte por 2008, 2009, 2010, algo em torno disso. Ou seja, você tinha uma universidade federal muito mais capital, muito mais Maceió. Hoje você tem polos. Como é que a universidade tenta conhecer o seu interior? Olha, essa expansão foi uma expansão para o interior, que para a gente pode dizer que foi até tardia, né? A universidade tem 57 anos, na última década é que ela chega no interior, né? Então, ela chega com... É interessante que o documento da expansão coloca, além dos 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão, assistência estudantil como 4º pilar. Pensando que os indicadores de Alagoas já anunciavam para a universidade a necessidade de ter um suporte a esses estudantes. O suporte de transporte, o suporte de todas as condições ligadas à permanência que precisavam ser desenvolvidas, né? Então, a expansão da universidade, a gente pode datar, a última década, significa que a universidade brasileira praticamente dobrou o número de estudantes. A gente tem hoje, e está convocando para essa pesquisa, 1.200.000 estudantes de todas as universidades. Nos anos 90 você tinha 600 e poucos mil. Então, realmente é uma expansão, e uma expansão que vem com o recorte de trazer para a universidade aquele segmento que a universidade estava muito longe, né? Que era o segmento que estava na escola pública. Então, as políticas de ação afirmativa, além de haver essa expansão, traz um novo perfil para as universidades brasileiras. Esse dobrar, me permita, eu acho fantástico, porque eu imagino, exemplo, em 2010 eu pude fazer uma reportagem com uma moradora da zona rural de Craíbas. E ela, que tinha passado, tipo, praticamente a infância e a adolescência sem acesso à luz, à energia em casa, na zona rural, já estava em 2014 agora, depois da reportagem foi acompanhando por causa da luz, ela já estava fazendo mestrado na UFAL. E para essas pessoas que tinham assim, o ensino médio era a porta final, é o final da estrada. Não havia muita coisa o que fazer. Uma pessoa de uma zona rural de Craíbas não tem tantos recursos para vir morar na capital, estudar, fora as dificuldades de educação. A universidade, o Brasil se preocupou em expandir. Conhecer quem entrou nessa expansão tem sido um desafio? Conhecer, essa pesquisa, né, vai do componente de renda, né, que mostra números espantosos. A pesquisa mostra que as cotas traz para a universidade negros, segmentos populares, as mulheres. A gente pode dizer, né, e na introdução da 4ª pesquisa se fala disso, que a universidade hoje representa a sociedade.
Né? São ela quantos estudantes? Estaria representada. Hoje na UFAL são em torno de 29 mil estudantes. São esses 29 mil que a gente está convocando, chamando, convidando para responder à pesquisa. Eu imagino que esses 29 mil seja um ideal que todos preencham. Mas é um campo do ideal. Eu diria até uma utopia. A gente tem uma dificuldade de engajamento no mundo, independente de ser universitário ou não. O que seria desejável? Olha, as outras pesquisas foram mais uma amostragem aleatória. Isso. Eu estava percebendo que na quarta pesquisa, essa pesquisa vai durar todo o primeiro semestre. Certo. Na quarta pesquisa, a gente teve em torno de 1.500 estudantes da UFAL que responderam. Certo. Hoje, com o mês da pesquisa aberta, a gente já tem 1.500 estudantes que responderam na UFAL. Certo. Por quê? Essa necessidade de que seja uma amostra bem significativa fez com que todas as universidades, reitores, tivessem um apoio decisivo, né? E quando a gente abre o site da UFAL, você vai para a página que tem a pesquisa, você, como estudante, você vai direto para o campo para responder, mas tem um outro campo também que vai mostrar cada universidade como é que está a adesão. E a gente já tem universidades, a do Mato Grosso do Sul, a de Pernambuco também, que 77% já responderam. Né? Pernambuco também, alguns colocando essa mensagem, essa chamada até na matrícula, para incentivar no sentido de que dizer é fundamental para as universidades. E por que é fundamental no cenário que a gente está vivendo? A quarta pesquisa foi muito importante para fazer um contraponto para um relatório que a imprensa mostrou do Banco Mundial. O Banco Mundial disse que 65% dos estudantes vêm das 40% das famílias mais ricas. Né? Por isso, ele chega à seguinte conclusão: a gente pode cobrar mensalidades na universidade pública, a gente pode reduzir recursos. Então, essa pesquisa, essas pesquisas que foram feitas ao longo do ano, em especial a de 2014, vai trazer outra informação, vai fazer um contraponto de quem está na universidade, né? Outra coisa que a pesquisa, que o relatório do Banco Mundial vai dizer que se gasta muito, né? O nome do relatório é um ajuste, deixa eu dizer precisamente, um ajuste justo. Olha, justo para quem? Né? Um ajuste justo que propõe, no final, redução de 20% dos recursos da universidade, propõe o fim da gratuidade no ensino público superior e propõe o pagamento de mensalidades. Né? Então, a pesquisa, ela passa a ser, nesse momento que a gente está vivendo, um instrumento político muito importante de defesa da própria universidade. Desse percurso de universidade em que uma população, um conjunto de famílias que não estava no seu horizonte, está na universidade, fazer um curso superior, se profissionalizar. E mais do que isso, porque a universidade pública é mais do que formar alguém, né? Ela produz uma inserção naquela realidade que deve estar produzindo também desenvolvimento, que deve estar produzindo questionamento das desigualdades que existem, busca de resposta para os problemas. Então, quando ele diz a universidade gasta muito, aí teve uma grita em que os dados da pesquisa foi utilizada por todos, né? E foi-se visto que aquele valor, primeiro eles botaram, se gasta 40 mil na universidade pública. Então a gente teve dados para dizer, não, a gente gasta infinitamente menor e muito menos que outros países que têm o mesmo nível de desenvolvimento do país. Né? A gente mostrou que o custo da universidade pública não só é de sala de aula. A gente desenvolve pesquisa, desenvolve extensão, a gente tem um hospital universitário, a gente desenvolve ações culturais, né? Então, esse instrumento de conhecer isso nesse momento
passa a ser um instrumento de defesa desse processo todo que a gente vivenciou nas últimas, eu diria na última década, né? 2003, 2014, com políticas afirmativas e com expansão, ainda que com muitos problemas, né? O que a gente tem hoje de mais drástico é ter esse processo, em vez de evoluir, ele tem a possibilidade de involuir, né? A gente estava fazendo uma construção, né? Aí, de repente, alguém disse, para a construção, né? Vocês estão gastando demais, vamos ver, vamos rever. Então, nesse momento, pensar quem é hoje a universidade, que importância ele tem. Eu sou uma professora de Palmeira dos Índios. Da universidade está em Palmeira, está em Santana, está em Arapiraca, está expandida aqui em Maceió, né? Então, a pesquisa tem um vulto até para além dos muros da universidade, no sentido de confirmar essa política que, como eu disse, estava dando, uma década não é nada para desenvolver uma política, né? A gente estava começando a dar passos importantes. E como você disse, é aquele aluno que não tinha luz elétrica e que agora está lendo, está se desenvolvendo, está se formando, está entrando num universo que não estava previsto, né? Não estava anunciado antes, sem a presença da universidade. Pois é, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com a Silvana Medeiros, ela que é pró-reitora estudantil da UFAL. A gente volta já. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Silvana Medeiros, ela que é pró-reitora estudantil aqui da UFAL. A gente vê que nessa pesquisa também a busca passa hoje pelos alunos. O que é que, quando você entrega ao mercado esse aluno, esses alunos obviamente vão se formar, vão ter outras pesquisas, mas a universidade em algum momento pensa em estudar os ex-alunos? Esta é uma política muito importante que a gente está dando os primeiros passos, que é acompanhar egressos. A gente tem hoje no site, né, uma chamada para pessoas como você, assim, contar o que foi a sua trajetória quando saiu da universidade, né? É fundamental a universidade fazer esse acompanhamento. Quem se engajou no mercado de trabalho, daquele que você se formou, quem continuou estudando, né? Quem fez um outro percurso profissional. Então, esse estudo sobre egressos, a gente está dando os primeiros passos. O primeiro passo é justamente nesse momento, com essa chamada, né, para todos os ex-alunos começarem a responder isso aí. E aí convido todo mundo que estudou na UFAL, de ir no site da UFAL e tentar responder isso, que é essa forma de, entendendo esses egressos, pensar o que é preciso mudar na formação ou em cada curso, como é que está esse impacto posterior à formação. Como se imagina que pesquisas como essas, informações como essa, possam ajudar no planejamento da UFAL daqui a 5 anos, por exemplo? A quarta pesquisa hoje já mostra aspectos fundamentais que interferem na permanência do estudante, né? A gente está falando em acesso à universidade, a democratização,
A palavra-chave agora é como eu permaneço e como eu vou concluir. Então, a pesquisa vai apontar o que está possibilitando a permanência e o que está trazendo dificuldade, né? Então, tem um item na quarta pesquisa que é qualidade de vida, e aí você vai relatar um pouco de como quais são os aspectos que podem estar interferindo na sua vida, né? E a pesquisa pergunta aspectos como é que você se informa, como é que você obtém informação, né? E aí a gente vai ver que 90% dessa pesquisa, que é uma pesquisa que está acessível, né? As 4 pesquisas, a quarta pesquisa do perfil discente vai mostrar que a maior parte, 90%, obtém informação pela internet, né? Vai mostrar também que aspectos que vão de aspectos familiares a aspectos pessoais, a dificuldades de aprendizagem, ao que você atribui a relação professor-aluno, ao dia a dia, ao cotidiano, isso tudo são quase 60 perguntas que são feitas. O que é que possibilita você ter sucesso, né? E o que é que possibilita você realmente conseguir se engajar na universidade, né? Participar efetivamente da universidade. Então, nesse perfil, ele pergunta em que você participa. Você participa do movimento estudantil, você participa de movimentos religiosos, você participa de movimento ambiental, né? Então, tenta ter um perfil, justamente esse perfil cultural e esse perfil das dificuldades materiais, né? Como é que você chega à universidade? Aí tem lá um segmento que diz, eu pensando nos alunos de Palmeira, eu vou dizer, alguém anda a pé um percurso, pega uma moto até chegar no ônibus da prefeitura. E nisso gastou 2 horas para chegar na universidade, né? Isso tem importância para a universidade, para cada professor, para eu compreender por que aquele aluno está ali cansado, distraído, não tão atento como eu queria que ele estivesse, né? Mas remete também à necessidade da gente pensar que condições a gente pode ter políticas de transporte Eu acho fantástico, melhores. porque só uma informação como essa que acaba de relatar, ela permite que vários cursos usufruam dela. Isso. Em termos de dados. Você tem o tempo, tem a questão da concentração, do corpo social, financeiro, política pública, tem uma quantidade de coisas. A universidade hoje, em termos de entender a si mesma, ela consegue fazer isso junto com os cursos? Para além da pró-reitoria estudantil, os cursos tentam se estudar? Porque às vezes a pergunta parte do seguinte: às vezes nós temos, não estou falando da UFAL, estou falando da universidade como um todo, nós temos ótimos estudantes de sociologia sobre a comunidade de Pernambuco, mas a comunidade intra, né, a comunidade universitária é pouco estudada às vezes, né? Dá para se conhecer com base nos cursos? Os cursos participam nisso? Olha, nós temos uma reunião que foi uma iniciativa dos cursos de enfermagem, psicologia, serviço social e medicina, que trabalham com a saúde mental. A saúde e a saúde mental também é um dos aspectos que aparece na pesquisa. E aí a gente vai ver, o contexto que a gente está vivendo é também contexto de sofrimentos. E de um segmento, é o segmento da juventude, né? Então, nesse fórum de saúde mental que tem se encontrado, semana passada a gente teve uma reunião sobre isso e a gente discutiu sobre adoecimento estudantil. Então, tem havido iniciativas de conhecer isso, né? De perceber que os alunos estão implicados nesse mundo, né? Quando eles entram na sala de aula, eles não se despedem de todos os conflitos que estão postos, né? Num ambiente que é um ambiente hoje em que se intensifica a insegurança geral, né?
Talvez eu tenha sido uma geração que eu entrei na universidade sabendo que tinha um emprego. Eu não saberia para onde iria, mas eu saberia que teria acesso a isso. Hoje isso não está posto. A gente tem um ambiente de instabilidade, né, de incertezas. As políticas sociais, a intervenção do Estado, através de tentar garantir condições mínimas para todos, estão ameaçadas. Então, isso se reflete na subjetividade de cada um. A gente tem, a pesquisa de 2014 vai apontar um segmento de tentativas de suicídio na juventude, né? Que é uma situação extrema de adoecimento ou de sofrimento, né? Então, essas iniciativas hoje, eu diria que precisam cada vez mais caminhar para se articularem. Por isso é importante uma associação como a Andif está propondo isso, né? A gente tem, na última década, uma década que instituiu a assistência estudantil, mas também com bases ainda insuficientes. Teve um aporte grande de recursos que não tinha antes, né? Mas a gente ainda é um programa, não é uma política. Pra você ter ideia, a gente é um decreto presidencial ainda. Então, a gente pode dizer que as universidades têm muitas iniciativas, né? O momento era de tornar cada vez mais isso políticas, né? Então, conhecer o estudante, desde o professor que está na pré-escola, isso é a base da educação, né? A Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, a pesquisa socioeconômica dos estudantes. Tem pesquisa para professor? Nesse âmbito, existe muito mais pesquisa no âmbito da pós-graduação. Também a Associação dos Docentes, que é a associação sindical, também estuda a questão do adoecimento, né? Do adoecimento dos trabalhadores na educação, né? Certo. Mas socioeconomicamente? Esse professor é estudado socioeconomicamente? Na realidade, tem muitas pesquisas e tem políticas. No próprio Fórum de Saúde Mental, a gente, antes de discutir o adoecimento estudantil, discutiu o adoecimento dos trabalhadores. Para você ter ideia, no relatório de gestão do ano anterior, a gente viu um número significativo de afastamento do trabalho, né? A gente pode pensar que são condições bem distintas, né? Do professor, do técnico administrativo e do estudante. Mas todos eles estão submetidos às condições que realmente têm produzido adoecimento, ou têm produzido, eu diria, dificuldades, né, da gente desenvolver ambientes mais favoráveis para a educação, para o desenvolvimento humano, a gente pode falar assim. Qual o maior desafio hoje de uma pró-reitoria estudantil? Olha, o maior desafio que a gente tem posto, a gente está numa gestão, que é uma gestão que parte do princípio de que o diálogo e a gestão participativa é o caminho para a gente construir qualquer política. Então, a gente pensa que o diálogo com os estudantes tem que ser permanentes, né? A gente tem procurado, como uma gestão como um todo, orçamento ser algo discutido e conhecido por todos. As opções que a gente vai fazer com o orçamento da assistência estudantil está discutido com cada membro da equipe, com cada grupo estudantil. Se a gente vai ter que, com aquele recurso, botar mais, ampliar a residência universitária, que é muito mais difícil. A universidade hoje está num cenário que é um cenário de crise. Em 2017, esse recurso crescente teve o primeiro corte. A assistência estudantil teve um corte de 3% em 2017. Então, o caminho que a gente tem feito é de diálogo com os estudantes, de construção de formas que a gente sabe de antemão que são formas insuficientes. A gente teve o ano passado aqui uma audiência pública da Assembleia Legislativa sobre questão de mobilidade estudantil em Arapiraca, para pensar as condições de deslocamento,
né? Então, a gente vai ver que continua tendo muitos problemas, né? Então, o que a gente tem que fazer é pensar, a comunidade universitária tem que ir junto encontrar soluções. Pois bem. Silvana Medeiros, pró-reitora da UFAL, do estudantil da UFAL, eu quero agradecer, o programa fica sempre à disposição. Tá? Então, para a gente é muito importante que os estudantes participem dessa pesquisa. O preenchimento, você vai no site da UFAL, ou vai no CIWeb, né? Vai somente botar seu nome e CPF. O sigilo dos dados é um sigilo total. Você só vai ter identificação para o acesso ao questionário. E espero estar breve com você, agradecer muito esse espaço e trazer o resultado dessa 5ª pesquisa. Muito obrigado. Eu agradeço. O programa Ponto de Vista segue e a gente vai para um intervalo. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui agora com o André Carnaúba, ele que é especialista, ele é mestre em Reiki, especialista em terapia, é um terapeuta complementar, especialista e mestre em Reiki. Me conta uma coisa, o que seria a terapia complementar, André? Bom dia, olá Wendel. Terapias complementares, eu acho que o nome, a gente utiliza até esse nome em substituição ao que algumas pessoas conhecem como terapia alternativa. Nós, como trabalhamos também com a questão de uma mensagem subliminar, você entendendo o que fala, quando você coloca como terapia alternativa, você imagina que tem que decidir entre uma ou outra. Verdade. Há 20, 25 anos atrás, nós começamos a utilizar o nome terapia complementar em substituição a terapias alternativas, que até hoje tem esse nome muito forte. A terapia complementar é toda aquela terapia que não faz parte, digamos, da medicina, mas que trabalha de uma forma integrativa com o corpo humano. Todo tratamento ou terapia ou técnica que venha a complementar a um tratamento que a pessoa possa estar fazendo. Ou seja, está fazendo um tratamento médico, você não pode fazer uma meditação. Está fazendo tratamento médico, não pode fazer uma massagem. Não, você pode fazer tudo que vá complementar ao tratamento que você venha fazendo. Ele não substitui, ele complementa. Então, às vezes, a gente até mudou essa nomenclatura de alternativa para complementar, a gente começou a utilizar mais essa nomenclatura em função disso, de ficar mais fácil das pessoas entenderem que complementa. Dentro dessas terapias complementares, nós temos o Reiki. Sim. O que seria o Reiki? O Reiki, pelo menos em nossa vida, em minha vida, ele existia um André antes do Reiki, um André pós o Reiki, apesar de trabalhar com pessoas há mais de 20 anos, fazendo atendimentos, pessoas com dores, com problemas, que quando chegam a nós, chegam as pessoas que já tentaram alguns tratamentos que não deu certo, chega lá com um problema, querendo que a gente solucione, que a gente resolva, né? Uma dor de coluna, uma dor de cabeça, uma dor nos pés, um problema de doença, uma doença até um pouco mais séria. E a gente sempre faz uma anamnese conversando com a pessoa. E há 22 anos atrás, chegou a Maceió a primeira vez uma pessoa falando sobre essa técnica Reiki. O Reiki ele é uma técnica oriental, hoje reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia complementar. É uma técnica hoje utilizada dentro do Hospital das Clínicas em São Paulo por enfermeiros e por médicos na área de saúde e que complementam num processo de cura das pessoas. É uma técnica oriental, aonde você subdivide o nome Reiki entre Rei e Ki, sendo Ki uma energia vital e Rei energia universal. É o seu Ki, a sua energia vital, junto com um outro tipo de processo, que juntando esses dois tipos de energia, você começa a tratar essas pessoas.
O Reiki ele é um processo, uma técnica hoje que, além de ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, ele também é reconhecido como uma ocupação trabalhista. Ou seja, no Ministério do Trabalho você já tem um número que o identifica como um profissional da área. Eu acredito que a primeira técnica que tenha sido reconhecida foi a massoterapia, mas há uns 10 ou 15 anos o Reiki já é reconhecido como uma ocupação trabalhista, ou seja, você faz um curso, você pode já abrir o seu consultório. Lógico, você não vai aprender a fazer curas, não é milagreiro, não é curandeiro, para que as pessoas entendam que é um processo que trabalha com energia e que leva um tempo. Então o Reiki ele já existe há muitos séculos e que foi redescoberto, sistematizado, melhor adaptado para a nossa tecnologia atual do que a gente vive por volta de 1854, então uns 100, cento e pouquinhos anos, 150, 160 anos atrás, começou esse processo de redescoberta, digamos assim. O André Carnaúba que está promovendo um curso nos dias 9 e 10 de março. Isso. Certo? Onde será esse curso? O curso Reiki nível 1. Nível 1. O Reiki nível 1, a gente dá um codinome de A Luz da Cura em Suas Mãos, onde você pode desenvolver um processo de cura trabalhando com a habilidade manual que você tenha. Como a gente estava explicando do Reiki, ele se tratar de uma cura, uma técnica, ele é aplicado através das mãos. Esse curso vai ser dia 9 no período da noite, de 18h30 às 21h30, na Pajuçara, na Rua Jangadeiros Alagoanos, número 1162. E no sábado a gente faz um retiro até um sítio que nós temos aqui em Garça Torta. E aí o dia inteiro nós passamos lá entre 9 da manhã até 17, 17h30. É um curso que ele não termina nesses 2 dias, é remarcado um reencontro com 3 ou 4 semanas para que todas as pessoas se reencontrem no escritório de novo na Pajuçara e a gente faça um fechamento, um vínculo, mostrando a experiência que cada um teve, que a gente trabalha com autotratamento, com autoaplicação, procurando primeiro a sua cura interna, os seus problemas, suas conturbações, seus desvios de valores, alguma coisa assim. A gente tem visto isso, a luz da cura em suas mãos. O processo de cura pelas mãos se dá de que maneira? Essa pergunta é ótima. Partindo do princípio que tudo que nós conhecemos no mundo é formado de energia, e quando eu falo energia, não é essa energia que você vê na eletricidade, que às vezes é tão difícil das pessoas entenderem. Quando eu falo de energia, é aquilo que a gente estudou na escola, no colégio. Né? Einstein falava que tudo é energia, tudo vibra. Quando a gente estudava em química, a composição das moléculas, né, de como as coisas se faziam, quando a gente estudou em física sobre o átomo, e que o átomo, até por si só, já era uma palavra que se auto-identificava como uma parcela indivisível, um processo indivisível. Quando foi em meados do meio do século passado, 2 cientistas descobriram que o átomo podia ser quebrado e que dentro desse átomo nós tínhamos outras moléculas, que nós chamávamos de prótons, nêutrons e elétrons. Que essas moléculas elas chegavam a ser milhões de vezes menor do que o próprio átomo, o que seria considerado indivisível. Da vibração frenética dessas moléculas, do elétron, do próton, do nêutron, forma-se o átomo, os átomos vão se juntando, continuam vibrando e formam as moléculas, os tecidos, os órgãos, até nos formar. Nesse processo de vibração, libera no corpo a energia, que através da vibração você fabrica essa energia. O processo de cura, ele não deixa de ser, é um processo que ele começa na menor partícula que você tem no teu corpo e que ele vai trabalhar energeticamente o teu corpo. É bom que as pessoas entendam, quando a gente fala energeticamente, eu não estou falando de uma coisa esotérica, alguma coisa assim, nossa, como é que ele desenvolve esse processo, é um curandeiro, é um passe, não. Muitos dos cursos que a gente já desenvolveu, são 20 anos praticando isso, foram direcionados a pessoas ligadas à saúde, a médicos, a enfermeiros, pessoas que queriam se preparar. Porque eles passam por processos energéticos que não sabiam explicar por que acontecia. Aí as pessoas começam até a questionar, energia? Mas que energia que ele está falando? Ele está explicando, mas eu não estou entendendo ainda. Existe uma energia muito forte no mundo, Wendel,
que é a energia de um sentimento, de uma palavra que todos com certeza conhecem, que é o amor. A energia do amor, ela é indiscutível. Na hora que você vibra, que você sente, existem reações químicas e metabólicas no teu corpo que você também não consegue explicar em certos momentos. Taquicardia, acelerar, friozinho na barriga, a cabeça não consegue se concentrar porque você está apaixonado, amando uma situação. Assim como existe uma energia que todas as pessoas praticamente do planeta hoje utilizam, que não é um amor, não é de um sentimento, mas é uma energia que todo mundo tem à mão, no bolso, em casa, energia de um telefone celular, de um aplicativo, da internet. Quem é que não está usando isso hoje em dia? Então, eu dei o exemplo de 2 tipos de energia, uma que a gente utiliza em equipamentos e uma que a gente sente. Se você pedir para eu explicar para você o que é a energia do amor, eu vou tentar explicar de todas as formas possíveis e imagináveis e você pode entender de diversas formas. Então, a energia do amor você não explica, você tenta, mas a energia do amor você sente, você vive. A energia da internet, você não procura explicar, você usa. Porque muita gente, se você perguntar o que é a internet, como é que chega no meu aparelho essa energiazinha aqui, como é que funciona isso? Você vai enlouquecer, vai começar a dizer eu não consigo entender isso e vai funcionar, mas vai utilizar daqueles benefícios que ela pode promover. A antena da televisão, né, quando chega na sua casa de uma ponta a outra, como é que chega através do ar? Então, o processo de cura, ele é algo invisível ao corpo humano, mas ele pode ser alcançado por qualquer pessoa. Se eu dissesse que basta ser merecedor, eu estaria desprezando todo um estudo científico de remédios e tratamentos. Mas eu acho que quando você junta todo esse processo, você fazer um tratamento químico, um tratamento de cura dentro da medicina, da luz da medicina, e você estiver complementando um tratamento de cura à luz da energia, né? Não com vínculo religioso, não desprezando o vínculo religioso, que pode funcionar, não só pode, funciona. Existem experiências já falando sobre isso, de pessoas que receberam orações e que tiveram uma melhora considerável dentro dessas pesquisas. É o mesmo processo de uma cura através do Reiki. Se nosso corpo é feito de energia e quando ela para de funcionar de forma harmoniosa, você começa a ter problemas físicos. Eu não sei se você já ouviu falar que 90% dos nossos problemas físicos, eles são psicossomáticos, eles começam no emocional ou no psicológico e somatizam no corpo. Então, quando a gente trabalha o processo de cura através das suas mãos com a energia do Reiki, ou a energia do teu corpo, de autocurar-se, é nesse meio que eu estou falando, nessa vibração, na vibração da energia que vai começar a alterar você aos poucos e você pode obter a cura. Agora, se eu disser para você, Wendel, que eu posso garantir que a pessoa vai adquirir a cura, eu estaria mentindo, estaria enganado, estaria até praticando uma coisa que é crime, é o curandeirismo. Eu garanto que você vai ser. E pior, você garantir que vai ser e cobrar por isso, você estaria alcançando esse crime. Então, pode acontecer? Sim. Assim como dentro da medicina não se tem a garantia de 100% da cura de uma doença através de um tratamento. Existem reações e reações de corpo a corpo, de metabolismo a metabolismo. Então, nesse processo de cura, a gente trabalha esse tipo de energia, nesse nível. Me perdoe a ignorância, André, Imagina. mas, exemplo, em alguns momentos, eu não sou espírita, mas o pessoal me fala muito do passe. Sim. Existe, não, claro que não são a mesma coisa, mas existe comunicações, relações no sentido de passar a energia entre o passe e o Reiki? Os dois vão trabalhar com um processo de energia, de repassar um pouco de energia ou tentar harmonizar a energia do ser que está ali procurando uma busca de cura, de processo de harmonizar. Existem algumas diferenças. Existe um vínculo partidário religioso muito forte, que é dentro da doutrina espírita, ou umbandista, ou kardecista, o que quer que seja, né, que existe e funciona nesse processo. E existe um outro reconhecido como uma técnica terapêutica de processo de cura, que você vai trabalhar as energias. Esse seria uma primeira diferenciamento de fundamental importância. O outro processo é o seguinte: dentro de um passe espiritual, você utiliza, na maior parte das vezes,
de forma consciente ou subconsciente, a energia da pessoa que está ali sendo um veículo para passar essa energia do passe. Porém, se a pessoa tiver alguns problemas, se ela bebe, se ela come alguns determinados tipos de alimento, se ela não é um seguidor da doutrina espírita, ou seja, não só falar em praticar, pode interferir na energia da pessoa que está recebendo. Na energia do Reiki, existe isso de uma forma muito clara, porque eu faço essa experiência com mais de 20 anos, como eu te falei, e independente do estado de espírito da pessoa que está a receber ou a repassar, não interfere um na energia do outro. Existiram situações, Wendel, de eu estar aplicando Reiki dentro de um consultório e eu sentir um súbito mal-estar e eu pensar que estava sendo através daquela pessoa que eu estaria adquirindo. Na hora que a gente está aplicando o Reiki, isso não é uma regra, mas existe um conceito que a gente acredita, que é o conceito do bom senso, e naquele momento eu não tentar interferir no comportamento da pessoa. Então, na hora de uma aplicação de Reiki, eu não preciso estar fazendo nenhuma prece, não preciso estar em estágio contemplativo, eu não preciso estar num espaço específico para poder te aplicar Reiki, eu posso aplicar Reiki aqui nesse ambiente, na televisão, ou gravando um programa, num programa de rádio. Porém, a gente, como trabalha como terapeuta complementar, cuidando de pessoas, a gente prepara todo um ambiente. Um local mais refrigerado, mais silencioso, com a música ambiente, que a gente tente envolver a pessoa como um todo. E para que ela sinta tudo aquilo. Naquele momento que eu estou aplicando, eu evito de estar conversando, evito de ter relógio, aliança, porque vai interferir? Disse, não. No meu caso, não teria problema, porque eu não tenho cabelo para enganchar na aliança nem no relógio, mas em pessoas que você vai atender que tem um cabelo longo, pode enganchar no relógio, na hora que você vai mudar a mão de uma posição, dá um desconforto, pode beliscar, repuxar, é mais nessa situação. Então, dentro dessa técnica, eu vejo de uma forma muito clara essa diferenciação entre a energia de um passe espiritual e a energia do Reiki. Tendo de um princípio que ambas vêm do universo, que ambas vêm de uma força maior que tem uma gestão sobre todos nós. É engraçado, Índio, quando a gente fala nesse processo de energia e quando a gente começa a tentar qualificar ou quantificar isso, as pessoas têm um pouco de receio, às vezes até um preconceito de o que fazer. Nós passamos por essas situações, fomos entrevistados em vários programas na época, falando sobre isso, sobre as terapias complementares, sobre o Reiki propriamente dito, e eu dava sempre o exemplo do olhar seca-pimenteira. E o olhar seca-pimenteira, as pessoas falam, isso não existe. Não, não existe, mas seca a pimenteira. Então, como você tentar evitar isso? Nós vamos aprendendo a nos blindarmos para maus pensamentos, para a pessoa que tem o poder da inveja. Existem pessoas que a gente se identifica mais, o que a gente chama de sinergia, você tem uma identidade maior com a energia daquela pessoa, e tem pessoas que quando toca o telefone que você sabe que é fulano, você fala assim, meu filho, diga para fulano que eu não estou. Aí você comete dois processos, O primeiro de não querer falar com a pessoa, e o segundo de você pedir ao seu filho para mentir por você, dizendo, diga a ele que eu não estou. Então a gente começa a entrar nessas questões de conceito, de valores. O Reiki, ele trabalha de forma sutil, pode vir até o momento da cura física, mas o trabalho sutil, ele trabalha também os seus valores, os valores que foram cunhados dentro de você, de personalidade, ele vai trabalhando isso silenciosamente. Não somos ali naquele momento nenhum papel de psicólogo, energia silenciosa, como eu falei, e a gente vem desenvolvendo isso de forma exitosa há bastante tempo. Só para reforçar, a gente está indo para o intervalo, o curso de Reiki nível 1 será nos dias 9 e 10 de março. Para entrar em contato, 9973-9282, também o WhatsApp. O curso tem certificado, né? Tem certificado. 99973-9282. No próximo bloco eu repito aqui, para quem quiser anotar, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o André Carnaúba, ele que é terapeuta complementar, mestre Reiki, e está dando curso no dia 9 e 10 de março. Vai ser na Pajuçara o primeiro, não é isso? Primeiro dia na Pajuçara, ainda fica na rua Jangadeiros Alagoanos, número 1162. É uma casa, é onde funciona o escritório da gente. E como você também falou há pouco, as pessoas com maiores informações é só ligar para o telefone, que aí a gente passa maiores contatos. Vamos reforçar esse telefone, é o 999-73-9282. Pode ter um fixo também, né? Tenho, mas esse do fixo ele vai dar só nortes de onde fica o local para fazer a inscrição. Local, né? Então, só reforçando, 999-73-9282, tem todas as informações lá. Com certeza. Esse certificado garante o que, André? Esse certificado ele é reconhecido firme, é carimbado em cartório, ele te dá uma garantia, né, da empresa que a gente trabalha e que a gente fornece esses cursos, e você pode ter uma maior facilidade em se mostrar um terapeuta já reikiano de formação. Só que para você começar um atendimento, o ideal é que você tenha outros níveis. O nível de Reiki, ele foi sistematizado na época da Segunda Guerra Mundial, em 1940, por um médico chamado Sujiro Hayashi. Ele pegou todo o sistema de conhecimento do Reiki de ensino e ele foi dividindo em níveis. Assim como nós temos nosso sistema de ensino, primeiro grau, segundo grau, ensino básico, ensino médio, fundamental e tudo. E dividiu em 4 níveis, onde a gente vai estar fornecendo agora o nível 1, mas nós trabalhamos com o nível 2, nível 3 e o mestrado. O mestrado são para aquelas pessoas que já têm, obviamente, os 3 primeiros níveis e que estão mais interessados em virar profissionais, facilitar, dar os cursos, dar as palestras e estar formando pessoas no seu processo. Lembrando que é um compromisso, ninguém tem conhecimento para ficar guardado. Sim. Na hora que você aprofunda, quanto mais você aprofunda, mais a sua responsabilidade de repassar esse conhecimento com o tempo para todas as pessoas. Eu no bloco passado tinha falado para você que em alguns cursos a gente acaba ou direcionando ou não direcionado ao pessoal voltado à área de saúde. Nós já fizemos cursos na Paraíba, em Pernambuco, e Alagoas e São Paulo. Todos esses locais existem grupos, turmas e turmas diferentes. Em Pernambuco, a gente fez através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, através de uma associação que era qualificando alguns profissionais, e durante um processo de 4 a 6 meses, nós formamos, eu acredito, eu não vou ter o número exato agora, Wendy, eu acho que umas 300 pessoas nessa técnica para começar a desenvolver um trabalho em Recife. Isso eu acho que faz mais de 10 anos nesse processo. Depois nós fomos convidados por uma médica em Recife para dar um curso só a colegas dela. Entre os colegas você encontrava pessoas da saúde, nutricionistas, nutrólogos, anestesistas, enfermeiros e obstetras e ginecologistas. E o engraçado, porque a gente faz esse curso, o fato curioso é que eu não preciso de uma sala específica, eu posso fazer no meio do jardim. É uma conversa, são repasses de conhecimento, tem uma apostila, a gente passa todo esse processo. O curso que a gente faz hoje é com projeção em data show, entendeu? Ou em televisão, com trechos de filmes, para que as pessoas entendam de uma maneira mais fácil, uma pedagogia, são artifícios que a gente utiliza. Mas no caso dessa médica foi na sala da casa dela. E são fatos curiosos, porque muitas vezes, Wendel, a gente fala com pessoas que vivenciam experiências
que não sabiam explicar, mas sabiam que existia. Então, quando nós falamos sobre aquilo, eles se identificam. E começam a dizer, puxa, eu tinha sentido isso, eu não tinha conseguido uma explicação plausível ainda para acalmar a minha mente. Que o problema da mente da gente não é você compreender, é você ter meios que façam ela acalmar porque você aceitou aquele entendimento. Porque certas coisas não são empurradas goela abaixo, né? O tempo de escola também e ponto, foi. E a gente vai tentando fazer esse contraponto, mostrando nas experiências do dia a dia, como a energia da inveja, como seca a pimenteira, como as coisas boas. A força do pensamento positivo, né? A força da palavra, né? Existem alguns símbolos que são utilizados dentro do Reiki, que as pessoas querem polemizar. Ah, não podemos ter símbolos. Olha, desde o momento que nós nascemos, nós somos cercados de mantras e yantras. Os mantras é tudo aquilo que é falado, vibracionado através de notas musicais. Então, na hora que eu chamo o Wendel, é o mantra do Wendel. Então, é muito mais fácil o Wendel estar na calçada, na praia, e alguém gritar o seu nome, e você, obviamente, vai olhar. É automático. Assim como existe o yantra, que é nada mais, nada menos do que o seu nome escrito, que é a sua assinatura, mas que são símbolos. Toda nação, para nascer, ela é cercada de símbolos, de mantras através dos hinos, de símbolos através da bandeira e da sua moeda, e que sem isso ele não cria uma identidade, então ele não vai existir ou coexistir com a natureza. Então tudo é muito cercado. As pessoas que professam a religião católica costumam se benzer. Algumas pessoas acham aquilo tolice. Algumas pessoas têm o simbolismo do sinal da cruz. Algumas pessoas amedrontam o sinal da cruz. Não querem ter porque lembram o sofrimento de Cristo. Então, existem muitos conceitos nisso que nos cercam. A gente tirando pelas 5 principais raízes religiosas, entre o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, o catolicismo, a gente vai conseguindo identificar entre elas algumas coisas que elas ficam entrelaçadas e algumas coisas que as tornam muito distantes. Isso às vezes nos deixa preocupados, sabe, Wendel, porque dentro dos estudos nós tivemos, nesses últimos 2000 anos, foram mais de 15 mil conflitos, entre guerras e conflitos. E pasme, Wendel, 80% delas foram por um ato de intolerância religiosa. E muitas vezes, André, me permita, às vezes um ato mais político do que um ato de... porque são muito parecidos se olhar. Eu queria reforçar, antes de tudo aqui, o curso de Reiki nível 1 do André é dia 9 e 10 de março, dia 9 na Pajuçara, a gente já falou, mas você pode pegar mais informações pelo telefone 999-739282. O curso tem certificado, continua no sábado e depois tem uma nova No sábado, dentro de um sítio, aqui dentro de Maceió mesmo, em Caça Torta, e depois nós temos um encontro, depois de 3 ou 4 semanas, onde vamos passar uma noite inteira, quer dizer, uma noite inteira, de 18 até as 21h30 ou 20 horas, ou 22, tentando comungar com todas as experiências que tiveram nesse período, porque durante esses dias de afastamento momentâneo da turma, nós vamos dar algumas atividades de casa, que eles vão ter que fazer consigo mesmo. Então, esse processo já é um processo de crescimento, de autoconhecimento, para que ele comece a ter mais segurança de se auto-aplicar ou aplicar Reiki em outras pessoas. É um curso nível 1, em breve teremos o 2. Temos um 2. Certamente, quando a gente faz o nível 1, com 3 ou 4 meses depois, a gente lança o 2. Quero agradecer. Obrigado a você, Wendel, de ter dado essa oportunidade de estarmos aqui com você. A gente tem que agradecer também a você pela oportunidade, pela audiência. Espero uma próxima oportunidade e a gente fica por aqui.